Olá, amigos da JPTV, portal JP News. Estamos aqui no gabinete do prefeito Luiz Américo Alves Aldana, a quem eu dou meus parabéns, primeiramente, né, em nome do Grupo Progresso de Comunicação, pelo posto que está atuando nesse momento. Vamos bater um papo aqui sobre vários assuntos, né? E Luiz Américo já está há 2 semanas nesse momento. Como é que tem sido essas 2 primeiras semanas, Luiz Américo? Tudo bem? Primeiro, agradecer a presença de vocês, que me dão a oportunidade de poder falar com os cidadãos montenegrinos, Claro. os montenegrinos que estão tão longe, né? E dizer, nessa comunicação com essas pessoas todas, da honra que é ser prefeito de Montenegro. Realmente é algo muito superior, é algo muito relevante na vida de uma pessoa. Estar aqui ocupando essa cadeira que passou tantas pessoas importantes que tanto contribuíram pela cidade, dentre os quais Hélio Alves de Oliveira, que já tinha em 1956 um projeto de urbanização, isso é impressionante, tem que ser revelado. O Dr. Hélio já tinha um projeto de urbanização da Timbaúva, bairro São Paulo, lá, que hoje é bairro São Paulo, que antigamente foi Vila São Paulo e Vila São Pedro. Então, os primeiros momentos, eles são bastante... Não é uma dificuldade, é algo semelhante à dificuldade, que ela surge pela complexidade de medidas que têm que ser tomadas. Continuar o que está sendo feito, o que está bom, e outras que, no nosso entendimento, foram necessárias chamar as pessoas para conversar, se nós continuamos a fazer o que nós estamos fazendo em relação a obras, por exemplo. Já detectamos 2 problemas bastante preocupantes, então nós estamos chamando os técnicos para ver se nós continuamos ou fizemos, nós vamos realizar todas, nada vai parar, não é? Fizemos de outra forma. Então, está sendo bastante conturbado, nosso horário sempre é exíguo, porque tem que acertar algumas arestas assim, e implantar o jeito nosso de governar com sobriedade, com tranquilidade, com aglutinação de forças, porque eu não governo para um partido, eu não governo para um grupinho de pessoas. Nós estamos governando para toda a comunidade, para todos, sem exceção da zona rural, da zona urbana. Então, até acertar essa forma, acalmar esse mar revolto, aí ele tem nos ocupado bastante, tem sido, como eu disse, complexo, bastante complexo, são diversos pontos que tem que agir. A cidade de Montenegro tem muitos problemas sociais, né? Tem dificuldades no comércio, tem dificuldades na prestação de serviço, dificuldades em relação à atividade do poder público. Então, tudo isso a gente retoma, continua aquilo que está bem e vamos arrumar aquilo que, no nosso entendimento, deva ser diferente. E uma das primeiras atitudes que o prefeito tomou, assim que tomou posse aqui na Prefeitura de Montenegro, foi uma aproximação com a Câmara Municipal, né? Como é que foi esse processo e a importância disso para a continuidade do teu trabalho, Luiz Américo? Bom, o que nos empolga, e eu queria dizer à população, que é o seguinte, e eu estava lhe dizendo em off, né? Nós propomos, naquele dia da posse, e fomos bem claros em relação a isso, que faríamos um governo de coalizão e que a população entenda que o apoio político é importante, mas um governo de coalizão sem troca de favores. Ficou bem claro isso aí. Se havia antes, não sei, se havia antes, conosco muito menos vai existir. Nós não temos compromisso aí com grupos, com partidos, com
arrumar cargo para esse, arrumar cargo... Não. Ou comprar isso, ou fazer aquilo que não seja do interesse público. Então, esse governo de coalizão, esse diálogo que foi aberto, ele vai ser permanente. E ele deve até aumentar, né? Porque todas as forças, que às vezes o prefeito não pode estar em todos os lugares, né? O vereador serve também para fiscalizar, o vereador serve também para trazer demandas, o vereador serve também para fiscalizar não só os atos executivos, inclusive obras, inclusive andamento de coisas, e ele serve como representante do povo, também ele vai trazer alguma coisa que precise ser, necessariamente seja esclarecida. Então, essa boa vontade dos vereadores, essa boa vontade da sociedade civil, que está acreditando que a gente possa fazer nesse pouco tempo um bom governo, é nisso que nós estamos amparados, nessa união. Sem essa união de forças, até a imprensa, inclusive, para ser compreensiva, não que ela vai deixar de cumprir o seu papel livre, nós sempre defendemos a livre imprensa, não é isso que eu quero dizer. Isso precisa ficar bem claro. O que a gente propõe é um diálogo e esclarecimento sempre à população. Quando a gente se reuniu na terça-feira com os secretários, nós dissemos o seguinte: vocês têm total autonomia para agir. Se tem total autonomia para agir e exercer as suas funções inerentes ao cargo, tem também para falar. Então, muitas coisas não precisa perguntar para o prefeito. Vamos perguntar para quem está na linha de frente ali, que é o secretário. Não tem problema nenhum. Qualquer comunicação, tem a compra, fornecer dados, tem os secretários para fornecer dados. Essas pessoas que devem, então, se manifestar à população. E essa coalizão, ela visa justamente, não é o bem do governo propriamente dito, mas que o governo tenha condições, nós estamos tendo a oportunidade de ter uma condição de fazer um bom governo. Então, elas estão estabelecidas, essas condições. Há um campo de ação, digamos assim, pacificado, de união, de uma boa relação, né? Dentro, claro, que nós temos problemas de divergências, grandes divergências ideológicas, mas a questão eleitoral, essas coisas, eu afastei isso aí. Eu já disse que era para impessoalizar o governo. E sempre, eu queria frisar bem isso aí, nós vamos impessoalizar a figura do prefeito. O prefeito é o prefeito. Nós não vamos usar, de forma alguma, qualquer realização com o ofício eleitoreiro. Isso tem que ficar bem claro para a população. Nós jamais vamos agir com a finalidade eleitoreira. Por isso que nós estamos impessoalizando as nossas ações. Nós não estamos em período eleitoral, nós não estamos concorrendo a nada. Acabou de vez a eleição de 2012. Terminou a eleição. Nós já fomos eleitos. Agora é trabalhado. Agora nós vamos governar, né? Porque nós fomos eleitos. E eu estou aqui por quê? Porque diz na lei, na Constituição, ali na lei orgânica do município, que no impedimento do prefeito assume o vice. Passa a ser eu o vice. E terminou o assunto. Depois, na época da eleição, se discute aí as questões de partidos. Agora não é o momento. Bem, Luiz Américo Alves Aldana, o senhor sempre teve uma grande ligação na área da educação, foi presidente do Conselho Municipal de Educação, e assim que o governo Paulo Aldana iniciaram, fosse guindado a secretário municipal de Educação. Depois acabou saindo e teve a vistas da comunidade uma participação mais secundária, né? Como é que o Aldana analisa essa participação no governo Paulo Aldana na administração Azeredo? Bom, acontece o seguinte, que o vice-prefeito ele não precisa nem cumprir expediente. Tá? O vice-prefeito só vai atuar no impedimento do prefeito ou na ausência do prefeito. Isso é uma anomalia. Mas ele também pode, e isso é correto, ele pode auxiliar o prefeito. Eu diria que
na Secretaria da Educação, nós podemos fazer bastante coisas, né? Ficaram 28 projetos lá na área da cultura, e alguns até estão sendo executados, embora que a gente veja com, lamentavelmente, assim, se retardou muito para serem iniciadas aquelas obras, novas escolas, né? Mas no aspecto, aí vim também como vice-prefeito para atuar na regularização fundiária. Então, já aparecem os primeiros frutos da regularização fundiária que nós propomos. Agora há pouco saiu uma advogada aqui com pilhas e pilhas de processos aprovados. Por quê? Porque a gente deu um cuidado, né? Isso vai refletir, vai começar a aparecer logo o resultado disso, com as pessoas construindo, com as pessoas tendo as escrituras, né? Com as pessoas podendo fazer financiamento. Então é um dinheiro que entra na economia, financeiramente nós deveremos nos desenvolver muito na construção civil, porque as pessoas não passam a ter os títulos. E agora há pouco mesmo saiu uma advogada aqui com pilhas e pilhas de processos aprovados. Coisas que vinham ao longo de 20, 30 anos sem solução, 40 anos sem solução. Então agora se dá andamento, se deu andamento, isso aí estão começando a aparecer os resultados. Mais de 100 escrituras já serão assinadas. Agora, aí a parte do governo, do poder público, também de uma forma inédita, né? Nós vamos legalizar certas situações graves em Montenegro na parte jurídica, né? Depois vem a parte disso. Então, na participação, ela foi boa. Eu só lamento assim não ter participado, lamento por uma questão de política, aí, de pensamento, de cúpula de governo, não ter participado mais do aspecto político, né? Eu queria ter participado mais, eu não queria aparecer em manchete, nada, que eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Eu não me importo com isso aí. Aliás, eu já apareço muito, né? Eu quero trabalhar, minha finalidade é trabalhar. E eu sei lidar assim, com essas coisas de publicidade. Eu sou um sujeito que joguei futebol, com destaque, né? Eu disputei campeonato gaúcho, eu sou músico, né? Toquei aí com os grandes nomes, estive em diversos lugares, estive no exterior cantando, tudo. Então essa coisa de publicidade, assim, para mim, o problema mesmo é que eu queria ter participado mais, eu poderia ter participado mais, são nas decisões, né? Nas grandes decisões do governo. Realmente isso aí ficou a desejar. Eu lamento profundamente por isso, né? Mas eu poderia ter colaborado muito mais. Sua saída da Secretaria Municipal de Educação foi em comum acordo ou foi uma imposição? Na realidade foi o seguinte, isso aí era parece que eu que tinha que indicar, né? Como estava saindo como secretário, tinha que indicar lamento aí, não pela pessoa do secretário, eu pensava em indicar que o acordo era que a gente pudesse profissionalizar Perfeito. a educação. Nós precisamos profissionalizar a educação. Mas acabou que restou que eu não pude, então, interferir nessa decisão. Então, o que eu queria ali, na verdade, que aquilo acontecesse é o seguinte, eu sabia que a minha passagem pela educação ela era efêmera, era precária, era rápida, e que depois assumisse, conforme os nossos compromissos, né, assumisse a direção técnica, principalmente a direção técnica, porque a Secretaria de Educação aqui ela é dividida na parte técnica de pedagogos e na parte administrativa. Né? Na parte técnica nós queríamos que assumisse profissionais do município, né, que assumisse profissionais do município que já conhecem, e muito bem, conhecem como deve funcionar a educação no Montenegro. Infelizmente eu não pude fazer isso, né? Isso aí, claro que, para mim, eu acatei, sou só vice-prefeito, como eu disse antes, a nossa atuação é limitada. Mas mesmo assim, as coisas se desenvolveram, voltaram a eleição direta para diretor, enfim, o prefeito Paulo fez assim, boas incursões na educação. Eu acho que agora, com o tempo, vai amadurecendo esse processo democrático dentro das escolas, né?
e nós vamos implementar mais ainda, com a autonomia da escola, reconhecer a autonomia da escola como uma unidade não independente, mas autônoma, em que a comunidade vai decidir sobre a escola, com os conselhos escolares, CPM, o que tiver, seu corpo diretivo, né, sua diretora, supervisor, vice-diretor, enfim, nós vamos estabelecer aqui o que manda o Plano Nacional de Educação. E acho que, para mim, a felicidade que eu tive, se eu puder me orgulhar de algo na educação, essa é a grande obra. Foi ter iniciado o processo do Plano Municipal de Educação, que já está na Câmara. Esse documento é como se fizesse uma constituição de um país. Para a educação, ele é tão importante para a educação municipal, porque é por ali que vai ser construído. Nós não tínhamos um norte para construir a educação formal em Montenegro. Agora nós passamos a ter um norte nosso próprio, que é o Plano Municipal de Educação. Então agora o profissional da educação, os pais e toda a sociedade vai saber o que vai acontecer daqui a 10 anos. O bloco pedagógico, poxa, o bloco pedagógico nós vamos ter crianças entrando no 4º ano com um conhecimento muito mais amplo do que a criança anos atrás. Ela já vai com fundamentos, ela já vai com conhecimentos realmente estruturais para vir a alcançar a educação efetiva. Mas então, de um modo geral, né, é isso aí, esse é o grande acontecimento. E deu a casualidade de eu estar de prefeito no momento de levar o projeto de lei que vai ser aprovado pela Câmara, né, com os ajustes que eles acharem que tem que ser feito. Nós temos até o dia 23 de junho para concluir, e nós estamos, então, na vanguarda da educação brasileira em termos de documentos básicos para que a educação seja realizada.